Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom poder estar compartilhando esse vídeo com você. Eu quero deixar uma palavra de reflexão que tem como título Jesus, o plano perfeito. E a base, a referência bíblica está em Romanos, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21, e tem como epígrafe: morte em Adão, vida em Cristo Jesus. Morte em Adão, vida em Cristo. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão, desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados e amadas ouvintes, vocês que estarão tendo acesso a esse vídeo, o plano de Deus, ele era perfeito. Adão era para ser um homem. Nós olharmos para Adão e ver a santidade. Adão era para ser um homem santo, mas ele pecou, ele caiu, e através dele o pecado entrou no mundo. Louvado seja Deus, que Deus não olhou para o pecado de Adão e condenou toda a humanidade. Louvado seja Deus, que ele é misericordioso, e ele então entra com um plano de resgate do homem porque caiu. Mas para que isso acontecesse, Deus, ele arquitetou tudo para que um outro homem perfeito viesse à Terra para ser perfeito. Por isso que nós podemos dizer
e afirmar: Jesus é o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Jesus, este nome tão falado em todo o mundo, não foi apenas um homem que morreu como um mártir ou um herói que entrou para a história. Não, não, não. Jesus foi muito mais. Afinal, assim como Jesus, outras pessoas morreram para defender o ideal, sendo perseguidas por causa de uma crença ou de um ideal. Por exemplo, Jesus foi além disso tudo. Jesus superou isso tudo. Ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus Pai. Que missão era? Que missão é esta? Resgatar toda a humanidade perdida através da queda de Adão e de Eva, a fim de que, ou seja, ele veio para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. Todos nós estaríamos mortos espiritualmente. Grande diferencial de Jesus não foi a sua morte, sabia disso? O grande diferencial de Jesus não foi o ato da sua morte, mas sim o trabalho feito a partir da sua morte lá na cruz, que resultou na ressurreição e vitória sobre a morte. Olha só, o grande diferencial de Jesus não foi a sua morte, não acabou ali, não foi a sua morte, mas sim o trabalho feito a partir, o ponto de partida foi a morte de Jesus lá na cruz, que resultou na ressurreição e vitória sobre a morte. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Por isso que nós podemos dizer, ele é mais que vencedor. Por isso que nós podemos dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que há alguns jargões que a gente ouve por aí. Um deles é a sua vitória vai chegar, sabe? Eu estou aguardando a minha vitória. Quando que a minha vitória vai chegar? Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, meu irmão. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu por mim e por você. Isaías 52, 53 vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas expressões, irmãos. Talvez eu vou até muitos pastores, muitos obreiros, muitos líderes religiosos, talvez não há de concordar, mas eu não estou preocupado com isso. É o que diz a palavra. Eu estou pautado na palavra de Deus. Quando eu digo assim, eu estou aguardando a minha vitória, nós estamos anulando a vitória de Jesus lá na cruz. Nós estamos anulando a vitória que Jesus obteve por mim, obteve por você, com a morte dele lá na cruz. Eu estou anulando, porque só tem que a palavra de Deus em Efésios vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguns dizem assim, eu estou esperando a minha bênção. Você já tem a bênção de Deus. Sabe, para refletir, para analisar o que diz a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo quando ele diz isso? Que quando ele revela a palavra de Deus já está revelada, ele diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu já tenho as bênçãos de Deus sobre a minha vida. O que eu tenho que fazer? É aprender a tomar posse das bênçãos de Deus e vivê-las na minha vida. Agora, quem pode impedir ou retardar, melhor dizendo, as bênçãos de Deus sobre a minha vida sou eu mesmo. É você mesmo, através das suas atitudes, através das decisões errôneas que você toma.
não decisões essas não pautadas na vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Tomamos decisões que não agradam ao Senhor. Tomamos decisões que não é da vontade de Deus. Como é que Deus vai liberar a bênção dele sobre você? Ele tem bênção, já está, a bênção de Deus já está determinada sobre a tua vida. Por isso, irmãos, que nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador de todas as coisas, porque Ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Por isso é que nós temos que viver a palavra de Deus, está em Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Que haja em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe que o verbo ali está no passado. Que haja em vós, a Bíblia vai dizer que haja em vós, olha o verbo aí no passado, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas ele não está vivo? Ele está sentado, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Só que tem que, enquanto ele exerceu o seu ministério terreno, ele teve sentimentos humanos. Mesmo ele sendo Deus, o Deus encarnado, ele teve sentimentos humanos. Então, por isso que a palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um outro, o pecado vai sair. Que é Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, da epístola do apóstolo Paulo, palavra revelada a Deus, a ele, em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Então, eu quero deixar esse vídeo para você ouvir, para você ver, para você assistir e refletir. Jesus é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Ele é o pão da vida. Ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. E Ele é todo-poderoso. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele é o que dá a vida eterna. Nós hoje, a vida eterna hoje, o plano de salvação se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso o plano de Deus. Em Cristo Jesus nós podemos afirmar que Jesus é o plano perfeito do Deus Pai, do Yahvé. Amém? Reflita nisso. Pense nisso. Medite nessa palavra. E saiba que Jesus é o plano perfeito. Como nós teremos acesso, como nós teremos a vida eterna? Através da pessoa de Jesus Cristo. Como eu posso ser salvo do pecado? Através da pessoa de Jesus Cristo. Como eu posso viver uma vida melhor? Através da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo vida melhor, eu não falo você ser milionário, não. Porque muitas vezes as pessoas têm isso errônea. Para eu viver uma vida melhor, eu tenho que ter um saldo bancário gordo. Não. Ter um saldo bancário aí com vários dígitos na sua conta é bom. Ter um carro bom, carro do ano, sabe? Ter uma casa, isso tudo é bom. Mas isso vai passar, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Você pode desfrutar, e você pode ter isso tudo e não saber desfrutar. Muitos têm e não sabem desfrutar. São mortos espirituais. Muitos têm e estão, vou dizer até no presente. Eu vou colocar o verbo aqui no presente. Muitos têm, mas estão mortos espiritualmente. Estão mortos. Por quê? Porque não entregaram a vida deles a Cristo. Não se tornaram filhos de Deus. Pastor, já nasci filho de Deus. Não, isso é mentira. Nenhum ser humano nasce filho de Deus. Nasce na condição de criatura de Deus. Filho é o livre-arbítrio que você tem, que eu e você tem, de tornar filho de Deus, aceitando, ou seja,
é reconhecendo que Jesus Cristo é Filho de Deus, entendendo isso, entregando a sua vida. Eu não falo aceitar porque é um convite errado. Nós não aceitamos Jesus. Ele é que nos escolheu, está lá em João 15, João 15, 16. Não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vais dê fruto. Então eu não tenho que aceitar, eu tenho que entregar, é uma entrega. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Então o verbo tem que saber usar. Pastores, missionários, você que é pregador da palavra em púlpito, faça o apelo certo. Faça o apelo certo. Convide as pessoas a entregar a vida a Cristo ou aceitar o plano de salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, querer ser aceito por Cristo. Eu, em 97, no ano de 1997, eu quis ser aceito por Cristo, porque ele já tinha me aceitado, ele já tinha me escolhido. Então bastava eu dizer, não, Deus, eu aceito o Senhor como meu Pai, reconhecendo que Jesus é o seu Filho, confessando com os meus lábios, com minha boca, que Jesus Cristo passou a ser, a partir de setembro, final de agosto, setembro, não me lembro, de 1997, que a partir daquele momento, Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, seria o único e suficiente Deus da minha vida, o Salvador. Amém? Então, pense nisso. Jesus, o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Por um homem, por um homem entrou o pecado no mundo, por outro saiu, através da pessoa de Jesus Cristo. Pense nisso, reflita nisso, amém? Entre aí, dá um like, entre no meu canal, se inscreva aí, juntos eu e você vamos compartilhar a palavra de Deus. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Eu te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.